justiça, por ter Deus, a sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque a lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Até aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito, a comunidade pode se assentar. Quando a Bíblia afirma que nada somos, que sem Cristo nada podemos fazer, e que sempre pecamos quando fazemos o que está em nós, não é desprezar, nem tornar as pessoas desesperadas, mas é torná-las cientes de sua situação e ansiosas pela graça de Deus, pela graça que vem a nós, na pessoa de Jesus Cristo, que Deus colocou como propiciação, como aquele que redime, que justifica, que salva. E por isso a Bíblia nos anuncia a nossa real situação, porque não podemos conhecer os benefícios de Cristo Jesus a menos que entendamos os nossos males, a nossa real situação. De igual modo, o doente precisa do diagnóstico do médico para um tratamento adequado. E Paulo diz que o nosso conhecimento de nossa real situação vem pela lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aliás, o propósito da lei é o de mostrar-nos no que consiste o pecado e ao que ele conduz. Isto é, ele conduz à perdição, à morte, ao inferno, à ira de Deus. E por isso, o escritor de 1 Timóteo, ele afirma: pois não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. E a nós é anunciada a lei. E nós, a partir das palavras que ouvimos antes de Romanos 3, sabemos que a justiça de Deus não conseguimos adquirir através de nossas obras, através de nossa inteligência ou razão, através de nossos méritos, através da nossa caridade, bondade. Não. Nós somos totalmente incapazes de, por nós mesmos, por nossas próprias forças ou inteligência, de nos libertar do pecado. Além do mais, de modo algum conseguimos merecer a remissão de nossos pecados. Por isso, mesmo quando praticamos obras honestas, podemos dizer que pecamos. As nossas obras, nós mesmos, não podemos nos reconciliar com Deus. E não podemos conseguir merecer a graça de Deus. Isso, ao contrário, sucede apenas pela fé. Quando cremos que os nossos pecados nos são perdoados por causa de Cristo, o qual Ele só foi posto como mediador que pode reconciliar com o Pai. Agora, quem pensa realizar isso
mediante obras, mediante a sua própria vontade, por si mesmo, e imagina merecer a graça, e se despreza a Cristo Jesus, e procura o seu próprio caminho a Deus, sem Cristo, através de suas forças, contrárias ao Evangelho, no qual o próprio Cristo diz de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz mais ainda: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele conclui: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. A rosa, ela é um distintivo, ou seja, ela resume o que é fé cristã. Esta rosa tem no centro uma cruz preta. E essa cruz preta lembra que Deus vem ao nosso encontro com o seu amor, com a sua graça, através do Cristo crucificado. Através do Cristo crucificado, Deus se achega a nós. E depois, nós temos um coração vermelho. E dentro deste coração vermelho está a cruz. E isso quer dizer para nós que quando Cristo agiu na nossa vida através da cruz, a nossa vida recebe um novo sentido. Se Cristo é o seu sentido, a nossa vida é mudada por Deus. E com isso, nós chegamos à parte branca, as pétalas da rosa, a parte branca que envolve o coração e a cruz. Esta parte significa que quando a cruz de Cristo tem lugar em nossa vida, ocorre uma transformação que traz verdadeira paz e alegria. A cor branca representa o reino de Deus. Todas as promessas de Cristo também são representadas por esta cor. Depois chegamos ao fundo azul, que envolve as pétalas brancas, o coração vermelho e a cruz. Esse fundo azul nos diz concretamente: Deus está conosco. Ele está com cada um de nós que aqui estamos. Apesar de acharmos, será mesmo? Onde? Ele está aqui conosco em sua palavra. Talvez não o percebemos, mas podemos confiar. Ele está conosco. Podemos viver com Deus e para Deus nesse mundo, aqui e agora. A cor azul é esperança no futuro, pois ela lembra a eternidade, a permanência. E por fim, nós temos um círculo dourado, ou seja, um anel dourado. Assim como o ouro é o metal mais precioso, este anel representa as dádivas que recebemos através da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, a vida para a fé e o amor a serviço de Jesus Cristo é o que temos de mais precioso neste mundo. Nada pode ser mais precioso do que a fé em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude para que possamos viver e sempre de novo olhar para este emblema e lembrarmos do que Deus em Cristo Jesus fez por nós, os seus méritos jovens. A não se esquecerem da graça
no batismo, a se lembrarem de que a graça concedida por Deus, ela permanece, ela está aí para cada um de nós. E também pela fé em Cristo Jesus, pela qual vocês são justificados, importa que vivam com fé, junto com muitos outros da instrução. Vocês assumem maiores responsabilidades no testemunho da fé do povo de Deus. Por isso, eu peço que vocês confessem de todo o coração a fé do povo de Deus, no qual todos ingressam mediante o santo batismo. E eu peço que o faça com as palavras do credo apostólico. A comunidade permanece sentada e ouvindo a profissão de fé destes jovens. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assim como estamos, nós queremos ter uma palavra de oração. Todo-Poderoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e o Espírito Santo adotaste a estes jovens como teus filhos e tuas filhas, libertando-os assim dos poderes do pecado. Neste momento, nós te pedimos, de todo o coração, fortalece-os por tua graça, para que possam servir-te com zelo e dedicação, vivendo no temor do teu santo nome e na alegria da salvação, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E na fé cristã e na graça de Deus. O versículo que eu escolhi como lema para a minha vida está escrito em Salmo 119:11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu escolhi esse versículo porque o meu desejo, a minha vontade, é de sempre guardar no coração os mandamentos e as palavras de Deus, para que eu tenha discernimento do que é certo e do que é errado, e desse modo eu não peque contra ele. Receba um voto de Lutero e explique como você pode permanecer firme na fé e na graça de Deus. Também o símbolo da nossa igreja
mundo vai dar um papel. Devia ter bumbum seco. Ela mais ou menos já deve pesar o que ela pesa, né? Ah, agora não. Será que ele pesa mais? Ele pesa mais. Mais ontem eu vi. Ele deve dar uns 115. 120. 115, 115 dá ela. Eu falei com Ela passa de 120. O cara sempre, né? Ela vem 80. A cara não vai ser mais de 100. Ela viu, menina? Toma. Mocinha? Eu não esqueci. Mas é que você tava discutindo lá que a cara não sabe 100 quilos. Quem falou que dava 90 aí? Que ela não sabe 100 quilos. Tudo que tinha é salvar a sua vida. Parece que Jesus faz aqui no livro de Apocalipse uma referência a isso no versículo 11, aliás 12, quando ele diz: ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E daí jamais sairá. A igreja de Filadélfia é a igreja entre todas as igrejas que mais elogios recebe. Ela e a igreja em Esmirna não foram censuradas por Jesus. Todas as outras receberam duras críticas de Jesus. Esmirna e Filadélfia não. Foram as duas igrejas menos expressivas em tamanho e força. Nela se cumpriu o que Jesus disse em Mateus 5:3: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Não desista, porque Jesus conhece a tua pouca força. Consolo? Não, né? Por enquanto não. Nós vamos ver mais sobre isso. A igreja em Filadélfia foi colocada para dentro da escuridão do mundo, para dentro de um paganismo predominante. Paganismo significa religiosidade sem Deus, uma vida organizada sem Deus. Filadélfia, a igreja de Filadélfia foi colocada para dentro do mundo inimigo. Novamente se menciona os judeus, que sabiam odiar aqueles que amavam e seguiam a Jesus Cristo. Essa igreja vivia dentro de um estado totalitário que exigia culto estatal. Em Filadélfia havia manifestações satânicas, poderes espíritas, forças destrutivas se manifestando, heresias doutrinárias querendo enganar e ocupar o lugar da revelação de Deus. Tudo isso existia em Filadélfia. Finalmente, a igreja pequena de Filadélfia estava cercada por um mundo abastado, fechado, satisfeito consigo mesmo. Era uma igreja cercada não porque ela fez o cerco, mas porque o mundo a cercou, a isolou. Um mundo que não tinha ouvidos abertos para o Evangelho. O endurecimento estava presente. O ódio hoje não é diferente. Em muitos lugares,
Nós hoje enfrentamos a ignorância em relação a Deus. Histórias mais conhecidas da Bíblia, anos atrás, hoje em dia não são mais conhecidas. Preconceitos em relação à Bíblia, que já em colégios a Bíblia é vendida, aliás, tratada como se ela fosse um livro de lendas, de histórias inventadas, e nas faculdades então nem se fala. Ela é ridicularizada, e quem é crente em Jesus Cristo estuda numa faculdade e não faz como aquele soldado que foi porque era crente e foi para o quartel. Todo mundo estava preocupado como é que ele ia se dar lá dentro, e depois de 2 semanas ele voltou para casa e os pais perguntaram: filho, como é que foi? Ah, não tem problema nenhum, ninguém descobriu que eu sou crente. A não ser que a gente se comporte assim. Do contrário, quem vai numa faculdade diz que é crente em Jesus Cristo vai sentir a resistência, vai sentir portas fechadas, vai estar exposto ao deboche, sem dúvida. E às vezes, hoje acontece que dentro da própria igreja há um endurecimento em relação à palavra. E aí o desânimo pode assaltar alguém, de maneira que a pessoa diz: eu desisto, não adianta mais continuar. Mas nessas situações vale a palavra: não desista, Jesus conhece a tua pouca força. Sim. Hoje a igreja cristã também lida com o mundo hostil, com táticas, sim, também táticas do diabo. O diabo tenta fechar a porta a Deus e ele tenta fechar a porta ao mundo. Nós que temos a incumbência de anunciar o Evangelho, enxergamos às vezes portas fechadas. Alguns anos atrás, não faz muitos anos, numa viagem de avião, aconteceu o seguinte: uma viagem da Europa ao Brasil. O avião decolou, e quem já viajou de avião sabe que o atendimento no avião normalmente é muito bom. Em viagens curtas, o avião nem atingiu a altura máxima, já se serve a primeira refeição. Em viagens longas não se serve tão rapidamente porque há mais tempo. Mas essa viagem da Europa para o Brasil, chegou a hora da primeira refeição, as aeromoças começaram a servir os passageiros, elas oferecem gentilmente, a refeição, e os passageiros aceitando. Obviamente, lá tinha um passageiro no meio que só fazia sinal de não. Tá. A aeromoça passa, serve os outros, e este passageiro não come. E como a viagem era longa, então se dá no mínimo 2 a 3 refeições nesse trajeto, Alemanha ou França, ou seja onde for, até o Brasil. Na segunda refeição, se dá o mesmo processo, todos os passageiros aceitam a refeição e este um faz sinal negativo. Não. Veio a terceira vez que foi oferecido algo a comer e a mesma coisa. E daí o senhor que viajava do lado deste passageiro, e ele perguntou: por que o senhor não aceita comer nada? Eu estou jejuando. Bonito. Então o Senhor disse: o Senhor é crente no Senhor Jesus? Não, eu sou da igreja de Satanás. E nós temos um congresso, estou jejuando, nós temos um congresso
para que o diabo destrua as famílias dos ministros da palavra de Deus. Isso não me preocupa. Essa é a realidade, muitas vezes. Não me preocupa. Mesmo que o diabo tenta até adotar aquilo que na Bíblia é colocado. Não desista. Não desista, porque Jesus conhece a tua pouca força. E agora olhem para o texto da Bíblia comigo. Eu quero chamar a atenção a alguma coisa pequena apenas. Versículo 8. Prestem bem atenção, alguma coisa chama a atenção. A maneira como isso está escrito. Eu não sei que tradução vocês têm, eu tenho a do Almeida, mas a atualizada e corrigida, eu tenho revista e atualizada no Brasil. Talvez a tradução que vocês usam um pouquinho diferente, mas alguma semelhança deve ter. Vejam, eu leio mais fácil. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Chama a atenção alguma coisa aqui? Na Bíblia de vocês também dá para